Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Felizes somos todos nós reunidos em oração. Estamos reunidos em comunhão com a Santíssima Trindade, o Deus único que nos conduz e nos convida a fazer parte de sua vida trinitária. Bendizamos então o Pai Criador, o Filho Salvador e o Espírito Santificador. E acolhidos, amados pela Trindade Santa, celebremos na alegria de filhos e filhas de Deus, como o povo que Ele escolheu. E o Evangelho deste domingo, dia 30 de maio de 2021, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 28, versículos do 16 ao 20. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo celebramos a festa, a solenidade da Santíssima Trindade e somos convidados a adorar nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas, em nome do qual temos sido batizados e pela graça do batismo somos chamados a formar parte na vida da Santíssima Trindade aqui neste mundo, também através do mistério da fé após a morte, na vida eterna. E pelo sacramento do batismo, temos sido criados para participar da vida divina, chegando a ser filhos de Deus Pai, irmãos em Cristo Jesus e templos do Espírito Santo. No batismo, tem começado a nossa vida cristã, recebendo a vocação à santidade. E a festa de hoje, a festa deste domingo, é um convite a mergulhar no imenso mistério da vida íntima do próprio Deus e louvar a grandeza do seu amor. Portanto, glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. E Deus, queridos, revela-nos o mistério da sua vida quando, para nos fazer participar da sua vida, da sua própria vida, nos envia o seu Filho à terra. E o seu Filho, consumada a obra da redenção, nos envia do Pai o Espírito Santo. Assim, a Igreja, fundada por Deus à imagem da Santíssima Trindade, é também um mistério de comunhão na unidade e que jamais pode renunciar. Jesus hoje se comunica com seus discípulos, seus irmãos, seus amigos. São palavras de vida. Os discípulos são enviados de modo
a eles próprios fazerem novos discípulos entre todas as nações. Não há nenhuma eleição particular, todos são chamados ao seguimento de Jesus, na observância de sua palavra e na adesão à vontade do Pai. Agora, os discípulos são enviados para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus, ao afirmar: "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra", torna bem claro que ele não é somente o Filho de Deus, como algumas pessoas acreditam, mas sim o próprio Deus, descido do céu, consubstancial ao Pai, isto é, da mesma natureza que o Pai, com os mesmos poderes do Pai, porque quem o enviou viu o Pai. Então, ele está repetindo o discurso que havia feito antes através do evangelista João, onde ele diz: "Eu e o Pai somos um." E ao enviar ordenadamente os seus discípulos, e depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele então, queridos, está nos confirmando que Deus é uno e trino, pois é composto de 3 pessoas distintas. Muito embora não entendemos isso com a nossa razão nem com a nossa inteligência, mas sim com os olhos da fé. E não se trata de um dogma inventado por religiosos, mas sim uma realidade anunciada pelo próprio Deus na pessoa de seu Filho amado. A Santíssima Trindade, assim como a existência da nossa alma invisível, é um grande desafio para a nossa fé, pois tais verdades anunciadas por Jesus só podem ser detectadas pelos olhos da nossa fé. E quando Jesus nos garante: "Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo", é para confiar mesmo, ter coragem, decisão inabalável de confirmar o nosso trabalho de multiplicação de cristãos, de catequistas, de religiosos, de missionários, através do nosso trabalho também missionário, sem nenhum ciúme entre nós irmãos. Isso porque não somos concorrentes uns dos outros, mas sim somos multiplicadores de muitos outros cristãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam que os discípulos são enviados de modo que eles próprios vão fazer novos discípulos entre todas as nações. Não há nenhuma eleição particular, nem tampouco nenhuma obrigação de aceitar. Também não há nenhum processo de seleção, porque todos, sem distinção, são chamados ao seguimento de Jesus para ouvir a sua palavra, colocá-la em prática e, através da observância de sua lei, na adesão da sua vontade do Pai, para que todos sejam salvos. E a missão de Jesus começou com seu batismo lá no Rio Jordão. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, com todas as lições do Evangelho de hoje, possamos compreender que Jesus nos envia. Ele me envia, te envia, como discípulos para evangelizar, para batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não ofereça então resistência à sua voz. Responda assim ao seu chamado e vai unida à Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela agradável companhia. Não se esqueça, o seu like é muito importante no vídeo de hoje. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir, e um ótimo dia.